Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos fazer a leitura do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, Jesus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, não é? Que nos livra da ira vindoura. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor e da Tua palavra, sabendo que só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mas também temos visto, Senhor, as nossas misérias e faltas, por nós não nos apegarmos a essa vida a qual recebemos para viver. Sabemos que temos muito para fazer, Senhor. Sabemos que somos totalmente incapazes de fazê-lo. E pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos convença pela Tua palavra, que possamos nos arrepender, Senhor, e nos converter a Ti. Que o Teu amor precioso, eterno, nos constranja nessa noite. E que o Teu Espírito Santo tome da Tua palavra, Senhor, como flechas nas Tuas mãos e atinja os nossos corações, para que sejamos transformados. É nossa oração no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, todo cristão sincero, ele tem um anseio dentro do seu coração que as pessoas ao seu redor sejam alcançadas. Se você foi atingido pelo Evangelho, então você deseja que aquilo que entrou dentro do seu coração alcance o maior número de pessoas possível. Mas a questão é a seguinte: por que isso não acontece? Por que a palavra de Deus não tem seu livre curso e é glorificada a partir de nós, como aconteceu com esses irmãos? Nós lemos que a partir deles a palavra do Senhor ressoou por toda Macedônia, por toda a Acaia e até os confins da terra. Por que isso não acontece conosco? O que nos impede de sermos como os Tessalonicenses? O texto diz, verso 8, deles repercutiu a palavra do Senhor. Deles, a partir deles, ressoou a palavra do Senhor. A partir deles ecoou por todas as partes a palavra do Senhor. Eles não eram a origem da palavra, a palavra é do próprio Deus, mas eles eram os instrumentos pelos quais a palavra de Deus avançou, seguiu adiante. Como se eles fossem as caixas pelas quais, as caixas acústicas pelas quais a palavra de Deus se expande. Por que não é assim conosco? O que acontece? Por que não temos tanta efetividade, ainda que temos o desejo? O que nos impede de sermos missionários?
Hoje, irmãos, nós vamos ver, irmãos, os efeitos evangelísticos de uma verdadeira conversão. E verdadeiramente existem muitas coisas na nossa vida que nós devemos entregar ao Senhor, e existem muitas coisas das quais nós temos que nos voltar para servirmos a Deus. E se fizermos isso, verdadeiramente nos tornaremos missionários. Muitas pessoas imaginam um missionário, né? Alguém que, como nós vemos nos nossos dias, é colocado diante dos irmãos e é enviado para uma cidade distante ou um país distante para, naquele lugar, pregar o Evangelho. Então, a partir daquele momento, ele se torna um missionário. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, a verdadeira conversão transforma homens e mulheres, eu e você, em missionários. E o missionário é aquele que foi comissionado por Deus com uma mensagem. E eu acredito que todo cristão genuíno, ele tem consciência de que ele foi enviado a essa terra, e o propósito da vida dele nessa terra é converter as pessoas, alcançar as pessoas com a palavra a qual ele foi alcançado. A mesma palavra que alcançou ele deve alcançar todas as pessoas ao seu redor. Então o Evangelho, irmãos, transforma homens e mulheres caídos, desprovidos de qualquer capacidade, em arautos do rei. Transforma esses homens, vamos dizer assim, em trombetas de Deus, arautos do rei Jesus Cristo. Mas a pergunta é: quantas pessoas estão dispostas a serem usadas por Deus para a proclamação do Evangelho? Quando nós lemos as Escrituras, nós sempre percebemos esse mesmo princípio: Deus usando aqueles que se disporam a Ele. Muitas vezes os seus servos e suas servas ouviam a voz de Deus, como Maria ouviu, como Zacarias ouviu, como José ouviu: dispõe-te. Essa era a mensagem de Deus para eles. Quando José, por exemplo, irmãos, tinha que fugir com o menino para o Egito, o menino Jesus, o que o anjo disse para ele? Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Então o Evangelho, irmãos, tem esse poder de mudar as nossas convicções, de mudar as nossas vontades, para que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, e a partir daquele momento verdadeiramente sermos felizes. Eu pensava que um cristão infeliz é uma contradição, não é verdade? Um cristão depressivo, salvo pelo fato de ele ter alguma dificuldade fisiológica, alguma substância que falta no seu organismo, ele é uma contradição, ainda que mesmo assim Deus pode curá-lo, não é verdade? Mas um cristão infeliz normalmente é uma contradição. Os irmãos lembram que Lucas capítulo 10, a partir do verso 17, nós temos o envio daqueles 72 homens para pregar em nome de Jesus Cristo. O Senhor mesmo os enviou, e conta que eles iam por toda parte, expulsavam demônios, curavam os enfermos, e eles voltaram muito felizes. Senhores, disseram ao Senhor, os demônios se submetem no teu nome. Estavam trabalhando na obra de Deus. E Jesus, depois de dizer que havia visto o diabo cair do céu, ele diz o seguinte: vocês não devem estar felizes porque os demônios se submetem a vocês. Vocês devem estar felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. E se nós somos cristãos, o nosso nome está escrito nos céus. Isso é a característica de todo cristão e cristã. Irmão e irmã, o seu nome está escrito no livro da vida, no céu. E os irmãos lembram que havia duas irmãs que estavam em oposição uma à outra na cidade de Filipos, Evódia e Sintique. E Paulo fala para elas assim, roga para elas, rogo a Evódia, ele diz, e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E ele convida um companheiro dele a ajudar elas com isso. A ti, ele diz, Císigo, ou fiel companheiro de jugo,
também peço que as auxilies, ele diz, porque essas irmãs trabalharam comigo no Evangelho. Ele diz o nome de alguns cooperadores, junto com Clemente e outros cooperadores meus. Sabe o que ele diz sobre eles? Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esse é o verso 3 de Filipenses capítulo 4. Sabe qual é o verso 4, irmãos? O verso 4 é uma ordem para todo cristão, irmão, irmã, que tem seu nome escrito no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele lembra que os irmãos têm seu nome escrito no livro da vida. Isso é um motivo, como Jesus disse, de extrema alegria. Então, se nos falta alguma motivação, eis a nossa motivação. Nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é o que move o nosso coração. Isso que nos alegra servir a Deus, pelo poder que Ele mesmo nos dá para o restante da nossa vida e por toda a eternidade, anunciando o Evangelho de Cristo. O Evangelho nos transformou em missionários de Cristo. E você e eu somos um missionário. Onde nós andamos? Para os nossos pais, para os nossos filhos, para as nossas esposas ou maridos, para os nossos colegas de trabalho, somos anunciantes da boa notícia de salvação. E é isso que está por trás do que aconteceu com os Tessalonicenses. Paulo estava impressionado com eles. De vocês, a partir de vocês, ressoou a palavra do Senhor. Num retorno de uma viagem, 2 irmãos que estavam trabalhando sinceramente para o Senhor, eles, por serem sido rechaçados, ofendidos em algumas situações, eles lembraram desse texto. E um disse para o outro assim: o importante é nós fazermos repercutir a partir de nós a verdade do Evangelho, para que todos vejam aquilo que Deus está fazendo por meio de nós. E isso foi de um consolo gigantesco para eles. Por quê? Eles sabiam que se eles fossem fiéis ao Senhor, se eles se dispossem ao Senhor, se eles estivessem disponíveis para ser usados por Deus, a partir deles a palavra do Senhor repercutiria e o testemunho do Senhor avançaria, e eles não precisariam se defender de nada, eles não precisariam falar de si mesmos, eles falariam de Cristo. Mas eles se tornariam conhecidos porque Cristo seria conhecido através da vida deles. Então voltaram para casa contentes, mesmo em meio de tribulação, angústia, perseguição, difamação, calúnias. Por quê? Sabiam que, sendo fiéis, anunciando o Evangelho como as Escrituras nos dizem que devemos fazer, o Senhor mesmo é quem está trabalhando. O Senhor zela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Então, irmãos, uma verdadeira conversão vai tornar você um missionário. E isso é muito importante, porque nós, ao invés de estarmos esperando que outros anunciem o Evangelho, nós vamos colocar os nossos corpos, os nossos lábios à disposição de Deus, para que Ele possa ganhar muitas pessoas através de nós. Houve um missionário inglês que desbravou toda a África, chamava-se David Livingstone. Ele é conhecido até secularmente como um grande desbravador, porque ele desvendou continentes nunca antes visitados e descobriu vários lugares da África e registrou todos esses lugares. E ele falava uma frase muito interessante. Ele dizia assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Foi isso que o nosso mestre foi nessa terra, entre tantas outras coisas. Um missionário, alguém que anunciava a boa nova aos homens. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. O texto diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu a um assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo veio a essa terra para anunciar a mensagem de salvação. Jesus Cristo veio como um missionário, o Filho unigênito de Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e libertar os oprimidos do diabo. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E nós partilhamos dessa mesma vida que havia nele, porque ele deu a sua vida para nós, não somente por nós, quando morreu pelos nossos pecados, mas deu a sua vida para por ela podermos viver e sermos como ele foi, anunciantes dessa boa nova. E a boa nova trata dele mesmo. Falar do Evangelho é falar de Jesus Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 4, que o Evangelho é o Evangelho com respeito ao Filho de Deus, sua pessoa e sua obra. Essa é a boa nova de salvação aos homens. E uma verdadeira conversão, irmãos, nos transforma em missionários. Aí você vai pensar: era tudo que eu queria ouvir. Então eu vou me preparar, vou treinar, porque eu quero ir lá para a China continental, para a Malásia, eu quero ir lá para a África, trabalhar com os pobres. Eu já sei, eu vou trabalhar 11 meses nessa terra, aqui no Brasil, e nas minhas férias eu vou passar os 30 dias pregando em alguma tribo da África ou da Índia, em algum lugar, não é assim? Esses foram os envios extraordinários de Deus, que aconteceram ao longo da história. Mas não é assim que Deus trabalha normalmente, ordinariamente. O princípio de Deus, ordinariamente, e eu não estou falando com isso que Deus não pode enviar você para muito longe, se for da vontade dEle. Mas o princípio de Deus é aquele que nós encontramos em Atos capítulo 1. Antes de Jesus subir ao céu, ele comissionou seus apóstolos, e há um princípio que nós devemos aprender com esse texto, capítulo 1, verso 6 de Atos, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o texto diz: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, falando do dia do Pentecostes, quando eles seriam batizados, aqueles 120 homens, em um só corpo, e receberiam a beber de um só Espírito, seriam ungidos com o Espírito Santo para aquela obra de anúncio do Evangelho. Ele diz: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aqui nós temos uma sequência geográfica. Aonde eles estavam? Aonde Jesus mandou eles ficarem? Em Jerusalém. E agora ele diz como é que vai funcionar a dinâmica do Evangelho. E é uma boa lição para nós aprendermos, irmãos. A dinâmica é essa. Normalmente é essa. Espero que nós tenhamos bastante ciência dela. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós gostamos de ir até os confins da terra, não é? Nós esperamos para ser enviados para os confins da terra. Se não formos enviados para os confins da terra, então nós não estamos satisfeitos, não é verdade? Mas a dinâmica de Jesus aqui é outra. A dinâmica daqui é Jerusalém,
Judéia, Samaria, os confins da terra. A dinâmica para mim e para você é sua casa, seus amigos de trabalho, seus parentes, seus vizinhos, em sua cidade, seu estado. E aí, se você tiver executado fielmente, sido fiel no pouco, então quem sabe o Senhor te envie para algum lugar mais distante. Quem sabe, à medida que Ele vai ganhando o seu coração, à medida que Ele vai sendo impresso em você, como aconteceu com os Tessalonicenses, que eles foram tornados imitadores de Cristo, ou seja, estava impresso neles a imagem de Cristo. Então, a partir deles, a palavra do Senhor ressoava. Esse é o princípio que nós devemos aprender, irmãos, no que concerne a ganharmos pessoas para Cristo. Por onde nós vamos começar? Vamos estar disponíveis para Deus, e nós vamos estar esperançosos em Deus, com expectativa em Deus, que a nossa esposa será transformada pelo Evangelho de Cristo, que os nossos filhos serão alcançados por Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa Jerusalém. Primeira, que os nossos parentes vão ser alcançados por Cristo. Essa é a nossa Judéia, irmãos, que os nossos vizinhos vão ser alcançados por Cristo, que os nossos colegas de trabalho vão ser alcançados por Cristo, que a nossa cidade vai ser alcançada por Cristo. Então, estamos avançando, não é? Quem sabe Cristo pode nos enviar mais adiante. E eu vou repetir para os irmãos, nós não estamos limitando Deus. Se Deus quiser tomar alguém e enviar até os confins da terra, nós estamos limitando o que Deus pode fazer, e que conhecemos pela história que muitas vezes fez. Mas esses homens e mulheres eram pessoas que davam bom testemunho de Cristo em suas casas, para seus cônjuges, para seus filhos, para as pessoas à sua volta. Então, estavam disponíveis para Deus e puderam ser usados por Deus além das fronteiras. Mas a grande maioria que nós vemos hoje, querendo avançar além das fronteiras, não ganharam nem seus vizinhos para Cristo, nem seus parentes para Cristo. E estão falando em ser missionários pela causa de Cristo. E eles não têm bom testemunho de ninguém à sua volta. Estão querendo ganhar o mundo. Não é verdade, irmãos? Mas perderam seus próprios filhos, como nós conhecemos muitos pregadores, que a sua maior derrota é nem os seus próprios filhos congregam onde eles pregam. Os irmãos estão me entendendo, irmãos, como isso é importante? Então nós devemos, irmãos, investir nas nossas famílias, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Nós devemos investir nas nossas esposas, nos nossos maridos, nas nossas crianças. Dar comida para um filho é muito fácil, irmãos. Conduzi-lo a Cristo é difícil. Conduzi-lo a Cristo é uma batalha contra o diabo e todas as suas hostes. Mas essa é a nossa responsabilidade, se somos missionários de Cristo. Amém? A normalidade no que concerne ao Evangelho é ganharmos as pessoas da nossa casa. A normalidade é que esse Evangelho, ele possa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo como se fosse uma ressonância a partir de nós. Ressoa em nós, ressoa as pessoas que estão ao nosso redor, e isso vai avançando e vai tomando amplitude, como uma música que vai aumentando o volume, a partir de uma fonte sonora que é Deus, e nós sendo essas caixas acústicas de Deus. Mas que derrota se nós não conseguimos ser bem-sucedidos em imprimir o caráter de Cristo nas nossas esposas e nos nossos filhos. Isso é uma derrota absoluta, uma derrota total. Os irmãos entendem, irmãos, como nós devemos considerar sobre isso? Uma verdadeira conversão vai nos transformar em missionários. Esses são os efeitos
de uma genuína conversão. E isso é natural. A sua boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Você não vai forçar. Quando você força, é só uma religiosidade, não tem serventia nenhuma. Agora, quando nós estamos cheios de Cristo, então quem esbarra em nós, recebe aquilo que de nós transborda, que é o próprio Cristo. E realmente nós percebemos um rio a jorrar do nosso interior para a vida eterna. E vemos Cristo funcionando, Cristo se manifestando, e Cristo mesmo fazendo o seu trabalho. E os irmãos percebem, por exemplo, nesse texto de Lucas, ele abre as Escrituras, ele lê um trecho das Escrituras, e o texto diz que todos estavam atentos, com os olhos fitos nele. Você já percebeu quantas vezes você tenta chamar a atenção de alguém? Você tenta que a pessoa fixe os olhos em você, para que ela perceba as coisas que você está falando são verdadeiras. E os irmãos percebem como é diferente quando Cristo fala, irmãos. Como ele chama a atenção das pessoas, como poucas palavras de Cristo têm muito resultado. Quem lembra de Mateus capítulo 9? Lá nós temos o chamado de Levi, Mateus. Ele estava sentado na coletoria de impostos. O Senhor passou por ele e o Senhor deu um discurso de 1h30 para ele. E aí ele levantou e seguiu o Senhor. Não. O Senhor disse para ele assim: vem e segue-me. E o texto diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Essa é a efetividade de Cristo através de nós, caso estejamos disponíveis para Cristo. Esta vai ser a efetividade. Para chamar a atenção, fisgar os olhos das pessoas, nele mesmo, caso estejamos disponíveis para ele. Mas é importante que nós sempre, irmãos, tenhamos em mente isso. A religiosidade faz com que você planeje o extraordinário e não faça as coisas mínimas. E sabe o que acontece? O Senhor disse: se você não for fiel no pouco, não vai ser confiado mais a você. Não é? E você pensa em ganhar o mundo e está perdendo todas as pessoas ao seu redor. Você não está fazendo nem o mínimo. Eu não estou fazendo nem o mínimo. Mas a religiosidade tenta nos fisgar com as coisas extraordinárias. Não é? O Evangelho quer tratar o nosso caráter, a nossa mentira, a nossa hipocrisia, o nosso fingimento, e nós queremos que as coisas extraordinárias aconteçam através de nós. Vamos colocar a mão no enfermo que está no leito de morte, ele vai levantar, porque Jesus disse que eu ia fazer isso, e se ele disse eu vou fazer. Não vai fazer nada disso. Você não deixou nem de mentir, nem de enganar, nem de roubar os outros. Há impedimentos em você para que Cristo se manifeste através de você. E quem está te enganando, me enganando com essas artimanhas do extraordinário é o diabo mesmo, que quer te prender numa ilusão que nunca vai ser verdade na sua vida, se você não for fiel nas pequenas coisas. Então seja fiel naquela pequena tarefa que Jesus colocou na sua mão. E talvez você está aqui e nem tem nenhuma, nem pequena tarefa, porque ainda está faltando você deixar de ser disponível para o mundo e começar a buscar ser disponível para Deus. Então você não entrou nem na escola ainda, e continua sendo enganado por aquilo que de extraordinário Deus pode fazer através da sua vida. Mas já passou muitos anos, não é verdade? Para muitos já passaram décadas, e não fazem nem aquilo que Deus mandou fazer, as coisas mínimas, sendo fiel nas coisas mínimas. Para a nossa vergonha, muitas vezes, irmãos, essa é a nossa realidade. Não é verdade, irmãos? Para a nossa vergonha, irmãos, muitas vezes essa é a nossa realidade. Mas o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus
primeiro para salvar a nós mesmos, depois aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é desse Evangelho que nós anunciamos, é esse Evangelho que nós anunciamos domingo após domingo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz com que você seja pregado na cruz, e Cristo possa viver através de você. E Cristo é eficiente, Deus é eficiente, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis em nenhuma das promessas de Deus. Um dia Maria, assustada com o que aconteceria com ela, disse: como sucederá isso? Não é verdade? Todos aqueles, naquela apoteótica visão daquilo que aconteceria quando o Salvador se encarnasse como homem, ficaram assombrados com o que Deus faria, o que Deus estava prometendo, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e chamaria Jesus, e esse salvaria o seu povo dos pecados deles, um ente santo que nasceu no ventre de uma virgem. E Deus várias vezes fala: não há impossíveis em todas as promessas de Deus. Isso Abraão já percebeu milênios antes, quando estava para sacrificar o seu filho. E Hebreus 11 diz que ele entendia que o Deus que ele servia era poderoso para trazer Isaque das cinzas. É o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando nós saímos de cena e deixamos de atrapalhá-lo, nos tornando disponíveis para Ele, Ele pode fazer maravilhas através de nós. Mas começa dentro de nós. Esse rio de água viva flui do interior do homem, como Jesus disse para a mulher samaritana. Que aquele que cresce nele, como diz a Escritura, do seu interior, fluiriam rios de água viva. E esses rios, irmãos, eles avançam a partir de nós. E por conta da nossa conversão, estando disponíveis para Deus, nos tornamos missionários. Amém? Vamos ganhar os nossos filhos. Vamos ganhar as nossas esposas. Vamos edificar as nossas esposas, como Cristo edifica a igreja. Nós vamos produzir as esposas que nós esperamos. Nós vamos ver nos nossos maridos os maridos que nós esperamos, se a nossa esperança é que eles sejam conforme a palavra de Deus. Quando isso surgir de nós, aliás, surgir de Deus, mas de dentro de nós, disponíveis para Deus, não procurando coisas extraordinárias, mas sendo fiel nas poucas coisas que Deus nos confiou. E aí o Senhor olha para você e vê sua fidelidade e diz: eu entreguei um pouco para Ele, Ele é fiel, então posso entregar um pouco mais. E Ele recebe esse pouco mais, então pode ser que Ele seja fiel, e se Ele for fiel, Ele recebe mais. E assim nós vamos trabalhando conjuntamente com Deus, desenvolvendo a nossa salvação, vendo Deus operar através de nós. Irmãos, que alegria ver Deus operar através de nós. Não há glória nenhuma para o homem, toda a glória para Ele. Não há quem roube a glória dele. Deus está trabalhando. Quem pode impedir Deus trabalhando? Quem pode resistir à sua vontade? Amém? Em segundo lugar, irmãos, uma genuína conversão, em consequência disso, faz ressoar a palavra do Senhor. O texto diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia. Tessalônica era, juntamente com Filipos, as duas principais cidades da Macedônia. E as duas principais cidades da Acaia eram Corinto e Atenas.
Imagina, irmãos, sem internet, sem celular, sem stores, não é? Sem nada. O poder do Evangelho para avançar sua mensagem a partir daqueles que se dispõem para Deus, porque se converteram genuinamente a Deus, e o próprio Deus começa a trabalhar a partir da vida deles. O texto diz que os tessalonicenses voltaram para Deus, e por conta disso foram usados como instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. Então, como nós falamos da última vez, irmãos, há muitas coisas para as quais nós temos que dar as costas, há muitos impedimentos, como nós lemos em Hebreus no começo da reunião. Nós devemos, por conta da mensagem do capítulo 11 de Hebreus, que fala daqueles heróis da fé, Sara, Abraão, Moisés, tantos outros. O final do capítulo diz muitos deles que o mundo não era digno deles terem vivido nessa terra. E quando começa o capítulo 12 de Hebreus, ele diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta, e por conta disso, nós temos que lançar fora o peso, e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então é como se você estivesse correndo com uma mochila pesada. E os irmãos que são militares aqui sabem o que é correr com uma mochila pesada, né? Bem pesada. É fácil correr com uma mochila pesada? E essas coisas que estão na mochila pesada não são coisas ilícitas, porque depois fala do pecado ser lançado fora. Primeiro, elas são coisas que causam peso, dificuldade na caminhada. Quais são as coisas justas, lícitas, que você tem que tirar fora da sua vida e que te causam peso e te impedem de correr a carreira cristã? Quais são as coisas justas que você tem que abrir mão para que a palavra possa funcionar e repercutir a partir de você? Ele fala, deixando para fora todo o peso, lançando fora o peso. Não é isso que diz Hebreus capítulo 12? Diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso. Essas são as coisas justas, e de todo o pecado. Então, o cristão que quer ser usado por Deus, irmãos, ele tem que tratar com o pecado. Ele tem que tratar, por exemplo, com a falta de perdão. Alguém que vai pregar o Evangelho não perdoou o próximo, ele está impedido de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o perdão de Deus, não é verdade? Oferecido por meio de Cristo. Então, rancor, amargura, falta de perdão, tudo isso é o pecado que tem que ser lançado fora. Ele tem que se livrar. Se ele defraudou alguém, ele tem que pedir perdão. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Lançando fora todo o pecado. A nossa tendência qual é, irmãos? Deixa quieto. Não, você tem que resolver. Se você pecou contra Deus, você pede perdão para Deus. Se você pecou contra o seu próximo, vá até o seu próximo. Peça perdão dos seus pecados. Repare aquilo que você defraudou. Siga o exemplo de Zaqueu. Se eu roubei alguém, eu restituo. E nós não avançamos na vida cristã porque nós queremos colocar pedras sobre a nossa mentira, sobre os nossos erros, sobre a nossa sujeira. Elas continuam lá. Elas só saíram do seu ponto de vista, mas elas ainda estão lá. E quanto mais estão lá, mais fedem, mais podres se tornam. Continuam lá. Continuam aguardando você resolver. Continuam lá, irmãos. Se nós queremos verdadeiramente ser disponíveis para Deus, devemos lidar com o nosso pecado.
E não brincar com o pecado, lidar com o pecado. Lidar com as nossas deficiências, lidar com as concupiscências, com a lascívia, com a luxúria. Lidar fortemente com o pecado, não brincar com o pecado. Às vezes você está olhando para o pecado, ele é como um animalzinho inofensivo, não é verdade? Mas quando você, sem perceber, está flertando com ele, vai chegar um momento que ele vai engolir você, e você vai sofrer e se entristecer se você é um filho de Deus, porque você estava brincando com ele como se não fosse nada, ao invés de matá-lo na sua vida, não é? Ao invés de colocá-lo sobre a cruz, ao invés de não dar ocasião à carne, você brincou com ela, você flertou com a ira, flertou com a mentira, flertou com um desejo de lascívia, você flertou com a prostituição, com o adultério, e chega uma hora que você tropeça nele, porque você está brincando com algo que eu deveria levar a sério, como está lá em Romanos, por exemplo, capítulo 13, a partir do verso 11 diz assim: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Paulo está falando para os cristãos em Roma, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então nós vemos que a salvação é um processo nesse sentido, e é um tipo de salvação que ele está falando aqui, né? E ele diz: vai alta a noite. E não é verdade, irmãos? O que você acha do mundo ao seu redor? O que parece para você? O alvorecer de um maravilhoso dia, ou trevas que você pode agarrar com as suas mãos? Vai alta a noite, mas vai chegar um dia, vem chegando o dia. E o que fazer com respeito ao que está acontecendo agora nesse mundo? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Esse é o papel do cristão que quer ser usado por Deus. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Tem irmãos que ainda estão contendendo um com os outros, brigando por picuinhas com os outros irmãos, numa situação de trevas que dá para pegar com as mãos. A irmã me ofendeu, o irmão me falou uma coisa que eu não gostei. Esses dias eu ouvi um pregador moderno dizendo sobre a providência de Deus o seguinte: ele dizia: bom, dá para entender a providência de Deus quando a gente perde o emprego. Deus quis assim. Agora, quando a gente perde o filho, aí não, né? Esse tipo de Deus não combina comigo, ele disse. É verdade, não combina com ele. Graças a Deus que não combina com ele. Graças a Deus que Deus não combina comigo. Graças a Deus que Deus não combina com você, porque Deus é Deus, e nós somos os miseráveis, nossas obras são como o trapo de imundícia, nada de bom nós fazemos, a nossa língua está cheia de impureza, de veneno de víbora, nós queremos devorar uns aos outros, nós falamos mal uns dos outros, e Deus é santo. Graças a Deus, Deus não combina comigo. Não é verdade, irmãos? Deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz, andemos dignamente. Esse é o nosso chamamento, para estar disponíveis para Deus, para sermos missionários de Deus, para sermos pessoas, vasos de honra na casa de Deus, pessoas que, apesar da sua fragilidade, por estarem disponíveis, podem ser usadas por Deus, que não andam em pudicícias, em dissoluções, em contendas, em ciúmes. Sabe o que o texto diz? Estão se revestindo do Senhor Jesus Cristo. E diz o final do versículo: e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Não faça dispensa para a carne.
Sabe quando você vai no supermercado e você compra todo o arroz do mês? Você fez o quê? Você providenciou e deixou guardado na sua despensa tudo aquilo que você precisa para comer daquele nutriente no mês. Está ali guardado. E nós fazemos isso para a carne, nós deixamos guardado as coisas da carne. Não é? Um jovem deixa salvo aquele endereço daquele site de prostituição. Se ele é bom, ele deixa bem guardado, né, para se alguém procurar no histórico não achar, não é verdade? Ele apaga o histórico, mas ele anota em algum papel e guarda no bolso. Ele sabe quando olhar para a mulher alheia ou desejar ela quando a esposa não está olhando. Ele encontrou o caminho certo. Deus sabe o que nós estamos fazendo, irmãos. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Deus sabe a dispensa que nós temos produzido. Se nós estamos cheios de Cristo ou nós estamos servindo a nós mesmos. Nós estamos depositando no céu ou se nós estamos depositando, dando dispensa para a carne, colocando à disposição dela aquilo que ela precisa. Está guardado numa gaveta, está guardado em onde está guardado, irmão? Não é? O Senhor sabe onde está. E o Senhor tem anotado. Sabia, irmão? Irmã? Está anotado. E haverá o dia que Deus julgará os segredos dos corações dos homens, disse Paulo, em Romanos capítulo 2, conforme o Evangelho. Então, escondeu da esposa, dos filhos, do marido, de todo mundo, dos irmãos, do colega de trabalho, do patrão, pegou aquilo que não devia na empresa. Deus sabe. Ele não sabe, Deus sabe. E está anotado. E tem que ser resolvido, para que o pecado seja deixado de lado, e que possamos viver uma verdadeira conversão, para que então a palavra de Deus possa ser eficiente por meio de nós. E esse é o motivo da falta de efetividade na proclamação do Evangelho. Poxa, irmão, eu oro, mas e o resto? Como é que está o resto? Em terceiro lugar, uma verdadeira conversão torna a fé em Deus conhecida. A Bíblia diz, no texto de Tessalonicenses, que a fé deles foi divulgada. Irmãos, isso é um resumo para duas coisas: arrependimento e fé para com Deus. As pessoas olharão para nós como olharam para aqueles homens e viram que naquilo que concernia a eles mesmos, eles se arrependeram dos seus pecados. Era evidente, eles eram idólatras desde criança, mas eles se converteram. E eles se arrependeram. Thomas Watson diz que o que envolve o arrependimento é perceber o pecado, porque o Espírito Santo convence do pecado. Então, aquilo que você achava que era normal, você vai ver, não, isso desagrada a Deus. Ele está aí nos convencendo. Eu não acredito, irmãos, que eu preciso dizer, ou você dizer para um cristão aquilo que ele não deve fazer. Não acredito. Não para um cristão que é nascido de novo. Talvez para um cristão nominal. Isso que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo desagrada a Deus. Não acredito. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo mostra para ele que aquilo é errado. Às vezes nós temos que ajustar algumas coisas em irmãos que têm a consciência fragilizada, né? Que não compreendem bem as coisas de Deus e que foram mal informados pela religião e por isso pensam que coisas até boas são pecado. Não é verdade? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, você percebe que os coríntios, eles julgavam
por conta daquilo que vinha da sua vida pregressa, que ter relacionamento com a esposa e a esposa com o marido sexual era pecado. Eles julgavam que era isso. E daí eles começaram a se privar a esposa, privar o marido, e o marido privar a esposa, porque parecia, talvez por conta do histórico de cultos pagãos, cheio de prostituição, né, que era errado. Não. Aí Paulo tem que dizer, o marido não se prive da esposa, a esposa não se prive do marido, exceto para se entregar à oração por breve tempo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então não é pecado o relacionamento do homem e mulher nos moldes de Deus, mas por conta de uma consciência fragilizada, os coríntios pensavam que era. E Paulo tem que instruir, não prive o marido, a esposa não prive o marido, e o marido não prive a esposa, neste sentido. Então muitas vezes nós temos que ajustar questões que por conta da religiosidade transformam a consciência dos cristãos em algo frágil. Nós precisamos ensinar, não é? Porque a religião, irmãos, oprime. A religião, ela amputa o seu talento. A religião, um irmão é um ótimo pintor, aí ele vai para uma denominação cheia de amputações de coisas que Deus deu, né, como lícitas, e diz, você tem que entregar isso para Deus, nunca mais pintar, isso é do diabo, daí ele não pinta mais. Ao invés de pintar para a glória de Deus, não, isso aí é do diabo. Não é assim que acontece? Isso é a religião. E daí, por conta da fragilidade da consciência, nós temos que ensinar o irmão, não, irmão, fazei tudo para a glória de Deus. Quem lembra daquela história do sapateiro que chegou para Martinho Lutero e disse, nas minhas próximas férias, eu vou para um lugar ser missionário, para glorificar a Deus. E Martinho Lutero disse para ele, você quer ser alguém que vive para a glória de Deus? Faça um bom sapato, venda por um preço justo. E tudo que você faz, faça para a glória de Deus, dando sempre a Deus graças por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a gente não precisa falar para o irmão o que é errado. Não precisa. Se ele tem o Espírito Santo, não precisa. O Espírito Santo nele mostra para ele que aquilo é errado. E por conta disso, existe uma tristeza nele, que esse é o segundo elemento de um verdadeiro arrependimento. Segundo Deus, ele se entristece, porque ele entristeceu a Deus. E quando ele entristece a Deus, aquela tristeza de Deus toma conta dele. E ele se entristece por ter entristecido a Deus. E ele confessa o seu pecado. Esse é o terceiro elemento. Ele enxerga, ele se entristece, ele reconhece. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas ele se envergonha por conta daquilo. Ele não flerta com aquilo. Ele não acha legal aquilo. Ele não guarda para depois fazer amanhã de novo e dizer, Senhor, me perdoa, e enfia na gaveta. Ele não faz disposição para a carne, não deixa disponível para ela. Ele joga fora, lança fora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele tem vergonha daquilo. Aliás, se nós reconhecermos o que a Bíblia diz, ele tem ódio daquilo. E os santos do passado diziam que a ira, ela só é um vício ou um pecado quando ela é apontada contra as pessoas, contra o semelhante. Mas ela é uma virtude quando ela é apontada contra o pecado, contra o mal, contra o diabo, contra o pecado. E ao invés de dar sorrisos para o pecado, irmãos, devemos nos irar contra ele.
E esse é verdadeiramente um sinal de verdadeiro arrependimento. Mas não só isso, você pode ver, você pode se entristecer, você pode confessar, você pode se envergonhar, você pode até odiar e não deixar. Mas a verdadeira conversão é quando você dá as costas e abandona o pecado e se volta para Deus. Este é o verdadeiro arrependimento. E é isso que está exemplificado na parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: irei até meu pai. Ele não ficou prostrado, ele não ficou triste, ele levantou e deixou aquilo. E é isso que significa arrependimento na Bíblia. E tem muitas pessoas num tipo de arrependimento meio equivocado, e até de Satanás, né, irmãos? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, que a tristeza do mundo, ela produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, e não traz pesar. Ou seja, ele tem todo esse processo na vida dele, mas quando ele se levanta e abandona o pecado, ele está produzindo algo que vai ser demonstrado para todos os que estão ao redor dele. Ele roubava, não rouba mais. E ele encontra todas as pessoas que ele roubou, e ele diz: eu tenho que pagar tantos mil para você que eu te roubei. E a pessoa, e você vai ficar com medo de fazer isso, não é verdade? Ah, vai. Porque pode ser que até você vá para a cadeia, não é verdade? Mas você faz por conta de Cristo. E o Senhor será misericordioso. E o Senhor te atende, te socorre por misericórdia. Mas você se desvia daquilo, e a pessoa vai olhar para você: meu Deus, mas ele não precisava falar, eu nunca ia saber, não é? E aquela pessoa que você pediu perdão, ela nunca ia saber, não é verdade, irmãos? Aquela pessoa que você mentiu para se safar, ela nunca ia saber. Já passou. Você que colocou uma pedra, eu que coloquei uma pedra em cima e está ali fedendo, impedindo o nosso caminho, impedindo de dar testemunho, impedindo de crescer. Mas você pode ir para casa hoje, irmão, mais uma vez igual você veio e foi outras vezes. Ou você pode mudar de vida pela misericórdia de Deus, não é? E se movimentar em direção a Deus. E se isso acontecer, sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com esses homens? Eles tiveram demonstrado neles a fé para com Deus. Esse é o elemento duplo da salvação. No que concerne aos pecados, a nós mesmos, nós nos arrependemos. Mas Deus não nos deixa no vazio. A promessa é que Ele nos agarrará. E Ele não nos deixará cair. E Ele será conosco. E é isso que é fé, irmãos. É unir-se a Deus, apegar-se a Jesus Cristo, apegar-se à obra perfeita de Jesus Cristo na cruz, confiar nele para todas as coisas. Então, negativamente falando, nós nos arrependemos, mas não ficamos aqui no meio do caminho. O que era visto na vida daqueles homens é que no que concerne a sua velha vida, tudo ficou para trás. Só que não estão neutros, irmãos. Agora eles são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Não é isso que fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 em diante? 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, mas agora ele vive uma nova vida em Cristo. E é isso que Deus deseja de nós, irmãos, para que a fé em Deus seja vista em nós. Aquilo que nós temos que lidar com as coisas do passado, com a nossa velha vida, aquilo que nós não nos arrependemos, e confiarmos em tudo no nosso Deus, nos lançarmos nos braços dele. Exatamente desse elemento duplo que Paulo fala em Atos capítulo 20, verso 20. Ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar
coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa, testificando a todos os homens, judeus, gregos, do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os elementos do Evangelho, irmãos. Era isso que estava sendo visto na vida dos Tessalonicenses. Por isso que eles eram tão efetivos no seu testemunho. Porque no que concerne à velha vida, ela não existia mais na prática deles. Eles eram idólatras, eles eram prostitutos, eles eram mentirosos, ladrões, mas isso era em outro tempo. Essas coisas não se viam mais neles. Agora se via Cristo vivendo neles. Eles estavam apegados a Deus, e a fé de Deus era a força motriz dentro do coração deles. Todos viam que eles eram uma nova criatura em Cristo. E ninguém podia dar um testemunho negativo disso. Era tão impressionante que quando Paulo vai estimular os coríntios a contribuírem, a serem generosos, Paulo diz: vocês conhecem a graça de Deus para com as igrejas da Macedônia, pessoas pobres, sem recursos, que transformaram a sua pobreza em generosidade, e se deram a Deus, e se deram a nós por amor do Senhor. Lá na cidade de Corinto se ouvia o testemunho da vida de Deus nos macedônios, e entre eles estavam os tessalonicenses. Por isso que repercutiu a partir deles a palavra do Senhor, por toda a Macedônia, a Acaia. Por isso, irmãos, eles se tornaram um modelo de igreja. E a palavra modelo, tupos, é uma impressão formada por um golpe, que deixa o desenho daquele golpe naquilo que foi impresso. E aquilo que foi impresso nele, sabe o que foi? Cristo. Eles se tornaram imitadores de Cristo. Eles tinham o caráter de Cristo impresso neles. Por conta disso, a palavra do Senhor se repercute através deles. Cristo está vivendo neles. Eles estão olhando assim: meu Deus, esse meu filho era tão mentiroso. Ele era um mentiroso tão descarado que qualquer um percebia que era uma mentira aquilo que ele estava falando. E faz uns 3 dias que ele está me pedindo desculpas, me pedindo perdão. E eu pergunto: por que tu está pedindo perdão, meu filho? E ele me diz: porque Cristo me alcançou, porque eu sou uma nova criatura, porque as coisas velhas, elas devem ser deixadas para trás, porque em Cristo tudo se fez novo. Cristo constrangeu o meu coração contra a mentira. Cristo constrangeu o meu coração. Agora eu não quero ser mais uma prostituta, um mentiroso, um ladrão, um adúltero. Agora eu quero que Cristo viva em mim. Ele me deu uma nova vida. Ele morreu por conta dos meus pecados. E esse texto, 2 Coríntios 5, diz que ele morreu e ressuscitou para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o Cristo, irmãos, conteúdo do Evangelho. E o Evangelho é composto disso. Você olha para si mesmo e há só tristeza e desesperança. Você olha para Cristo e há toda a alegria que você precisa. Seu nome está escrito no livro da vida. E a notícia da sua conversão pode se tornar igual a deles. Uma notícia mundial. Sem internet, sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube. Diz que em toda parte se divulgou a fé deles. A tal ponto de quando Paulo ia falar: você conhece os macedônios? O pessoal, os irmãos da cidade, estavam assim: nós já ouvimos falar. Mas eu nem falei nada ainda, não, mas nós já ouvimos falar. Paulo diz: a tal ponto de nós não termos necessidade de acrescentar nada. Os outros mesmos estão falando da conversão daquela cidade. Para Paulo, que foi aquele que trabalhou na conversão daquela cidade. Imagina o Paulo naquela expectativa assim:
quando eu chegar em Corinto, eu vou contar o que Cristo fez lá em Tessalônica. E aí ele chega em Corinto, né? Porque esse é o movimento dele: Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Aí ele chega lá em Corinto e diz: irmãos, eu queria contar uma coisa para vocês. E só um pouquinho, Paulo. Você ouviu dizer daquilo que Deus fez lá entre os Tessalonicenses? Ele fez isso. Eles deixaram os ídolos, eles se converteram a Deus. E Paulo assim: eu sei, eu estava lá. E aí ele escuta tudo o que eles estão contando sobre os Tessalonicenses. Ele diz: é isso mesmo, eu não preciso acrescentar nada, vocês falaram tudo exatamente como aconteceu. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Até os confins da terra. Uma verdadeira conversão pode ser assim, irmãos, não é? Onde abundou o pecado, pode superabundar a graça, de uma maneira tal que produza frutos para a glória de Deus. Isso é a salvação de Deus na vida de um cristão. Por isso que eu queria finalizar se os irmãos notaram, eu peguei o final desses versos do primeiro capítulo e falei na última vez. E agora eu voltei atrás, porque se nós queremos ser uma igreja modelo, irmãos, nós temos que ser missionários. O evangelho deve avançar, repercutir a partir de nós. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, espiritual, nós precisamos estar envolvidos com isso, não da maneira como você ouve por aí, não é? Como dizia o Edmund Bonds, você já está pensando num método, não é verdade? Bom, o que eu vou fazer a partir de amanhã? Oh Deus, me dá uma estratégia, né? Tem tanta estratégia de marketing hoje, o que será que dá para fazer para a palavra de Deus ser propagada a partir da minha vida? E não é isso que Deus está esperando. O Edmund Bonds diz que os homens procuram os melhores métodos, e Deus está à procura dos melhores homens. Deus não está preocupado com os métodos que os homens inventam. São formas religiosas de aumentar as suas congregações, seus grupos religiosos, suas estratégias. Não, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está procurando corações disponíveis, para que Ele possa usar para a glória dEle, para o avanço da sua obra, que já está em andamento. Não precisa de nada novo, irmão, irmã. O Senhor já está trabalhando faz tempo. É só você ler João capítulo 4. Talvez os discípulos estavam equivocados. Não, vamos fazer alguma coisa aqui, não. Jesus disse para eles assim: vocês foram levados a colher aquilo que vocês não semearam. Outros trabalharam, vocês entraram no trabalho deles. E no capítulo 5 de João, ele fala claramente: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E nós estamos sendo inseridos nesse trabalho. Deus está fazendo, irmãos. É um antigo trabalho, é o trabalho de Deus. Nós só precisamos estar disponíveis. Deus está ali funcionando e diz: que bom, tem um coração disponível, arrependido, contrito, quebrantado, que resolveu as suas dificuldades, que está disponível, que está se arrependendo dia após dia. Ele peca, ele não fica com nada guardado, ele não tem nenhuma sujeira debaixo das pedras, nenhum verme. Ele tira as pedras e diz: está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui. Esses são os vermes do meu coração. O Senhor lança a sua luz sobre eles e destrói eles, Senhor. Foi isso que Davi fez no Salmo 139, no último versículo. Ele estava sondando o coração dele, já desde o primeiro versículo. E ele começa a exaltar a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Ele sabia que não tinha onde ele se esconder de Deus. Se ele botasse a cama no mais profundo abismo, ali Deus estava. Se ele colocasse no mais extenso do universo, lá Deus estava. Se ele se escondesse no escuro, ali Deus estava.
Para Deus não tinha trevas, não tinha noite, não tinha dia, tudo estava evidente aos olhos dele. E Davi termina o salmo dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Eu já procurei, Senhor, mas ainda tem mais, porque eu não sou capaz de ver aquilo que só tu podes ver. Tu vê as minhas invejas onde eu não enxergo. Tu conheces os meus pecados ocultos, como ele fala no Salmo 51, como ele fala no Salmo 19. Conheces o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Pessoas às claras. Largue mão da sua hipocrisia. Você pode enganar a mim, sua esposa, seus filhos, largue mão. Existe um ser que você não engana. Aqueles seus desejos escondidos, você engana todo mundo, ele não engana. Ninguém engana ele. Ele sonda as mentes e os corações. Hebreus 4:12 diz que diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Você pode se pintar, irmã, você pode botar maquiagem, fazer a melhor arrumação. Deus conhece o seu e o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus pecados ocultos. Deus conhece aquilo que você alimenta e guarda. Deus conhece. Ninguém conhece, mas Deus conhece. E Deus espera que nós digamos a Ele: está aqui, Senhor, ó. Esse é o meu ídolo. É por isso que eu vivo. É isso que tem me prendido. É por isso que eu não sou capaz de abrir a boca, porque se eu abrir a boca no meu lugar de trabalho, as pessoas vão dizer: você é cristão? Essa vai ser a primeira reação. E isso historicamente acontece. Quando alguém genuinamente cristão se converte, ele começa a falar de Cristo no seu local de trabalho, e ele descobre um monte de crente de Araque. Porque daí quando ele fala de Cristo, ele diz: mas eu também vou lá na comunidade do fulano de tal. Aí ele fica assim, porque ele converteu de verdade. Você é cristão? Você estava ouvindo piada suja comigo ontem? Você estava mentindo, nós fizemos um complô nós dois para enganar o fulano. Você é crente? Você não é crente. E você vai ter que ouvir de alguém que converteu de verdade essas palavras. Não é verdade, irmãos? Eu lembro do testemunho de um irmão que as pessoas no trabalho dele chamavam dele de irmão. Esse é o irmão. Eles respeitavam ele, eles não chamavam palavrão na frente dele. Era um homem honrado e que resplandecia a luz de Deus no trabalho dele. Mas tinha uns outros 6 no mesmo lugar trabalhando, que eram crentes de Araque. E tinha uma pessoa muito promíscua naquele lugar. Então ele levava a revista de mulher pelada, falava piada suja, e eles tudo riam. E um dia aconteceu uma coisa terrível com ele. E numa roda, ele não aguentou aquilo que estava no coração dele e abriu o coração no meio da roda. E ele já olhou para o irmão, porque ele sabia que do irmão viria alguma coisa da parte de Deus para a vida dele. Ele conhecia onde que ele tinha que buscar, por conta daquilo que aquele irmão vivia naquele lugar. Mas os de Araque ao redor dele: não, você tem que conhecer Jesus. E diz que ele olhou para eles: vocês, e começou a apontar o pecado de um por um deles. E disse na presença de todos eles: a única pessoa nesse lugar aqui que pode falar alguma coisa de Deus para mim é o irmão. Vocês são todos uns cristãos de Araque. Será que não é essa a nossa condição, irmãos?
cristãos de Araque? Será que não é essa a nossa realidade, irmãos? Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque esse é o motivo da nossa falta de efetividade no que concerne o Evangelho. A gente fala e não produz nada, não tem realidade de vida, está cheio de coisa escondida, é hipócrita, mentiroso, ladrão, só serve a si mesmo, não dá a vida por ninguém, não tem cuidado com a sua boca. Tiago fala que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Nunca você vai falar de alguém, de alguma coisa de Deus para alguém, se antes daquilo a sua boca está cheia de palavrão, de maledicência, de contenda, de fofoca. Não adianta, fique com a sua boca fechada. Você envergonha, se eu faço isso, se você faz isso, você envergonha o nome de Deus. O nome de Deus é blasfemado por conta de você, por conta de mim. Não há realidade de vida. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Éramos para ser luz no meio dessa treva, dessa escuridão. Estamos agarrados a eles. E por isso que as cadeiras estão vazias. Por isso que não tem companhia para você e para mim quando viemos para as reuniões. Por isso que o Evangelho de Cristo não é divulgado. Por isso que você continua reclamando. E você vai continuar reclamando para o resto da sua vida. Eu vou conhecer você, vou conhecer sua história, e daqui a 10 anos você vai estar reclamando das mesmas coisas. Acredite, porque a gente já vive isso, vendo as pessoas 5, 10, 15 anos reclamando das mesmas coisas. E não é esta a vida que Cristo tem para você. Não é essa. Não é essa. Não é essa a vida que Cristo tem para mim. Não é essa a vida que Cristo tem para nós. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. A sua destra, delícias perpetuamente. Não é que nós não vamos ter dificuldade, irmãos. Não é que nós não vamos chorar às vezes. Não é que nós não vamos ter tristeza. Mas a nossa tristeza, ela sempre tem prazo de validade. A nossa tristeza, ela pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam, quando a vida de Deus para um novo dia renasce, um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. Todas as manhãs, os irmãos entendem, irmãos? O Senhor nos ajude, irmãos, para que o Senhor possa se mover através de nós e ganhar muitas pessoas, começando por Jerusalém, por Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que a palavra do Senhor se propague através de nós, e que ela seja glorificada, e que não haja impedimentos em nós, que impeçam o mover de Deus através de nós. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor. Sabemos, Senhor, porque Teu Espírito nos convence. Sabemos, Senhor, pelo Teu Espírito, as coisas que devemos abandonar e deixar. Sabemos a quem temos que pedir perdão, sabemos as coisas que devemos fazer. E, Senhor, queremos estar dispostos a isso, pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito.
Temos medo, Senhor, porque muitas vezes temos que verdadeiramente sofrer as consequências dos nossos pecados. Mas o Senhor é bondoso, Senhor, e nas Tuas mãos está a nossa vida. Não tem nada que passe despercebido aos Teus olhos. Pedimos perdão da nossa mentira, da nossa hipocrisia, das nossas invejas, da contenda, Senhor, da maledicência. Pedimos perdão, Senhor, a Ti. Pedimos perdão dos nossos olhos impuros, dos nossos pensamentos impuros, de toda a cobiça, seja ela em que manifestação ou forma se revele. Te pedimos perdão e queremos, Senhor, verdadeiramente ver o Senhor trabalhando, funcionando a partir de nós. Senhor, queremos verdadeiramente ver, Senhor, o Teu Evangelho avançando, ecoando a partir das nossas vidas, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, na nossa cidade, para os nossos vizinhos, no nosso bairro, Senhor. Que o Senhor avance, Senhor, que a Tua palavra, a palavra do Senhor, repercuta, ecoe, Senhor, ressoe a partir das nossas vidas, que ela seja divulgada a partir das nossas vidas. Transforma-nos em Teus missionários, Senhor, que a fé em Ti seja vista nas nossas vidas, que sejam vistos o nosso arrependimento, Senhor, e nós possamos ter testemunho das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso marido em primeiro lugar, dos nossos filhos, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que antes nós os corrigimos com ira, mas agora os ensinamos na disciplina e na admoestação do Senhor, que antes nós éramos brutamontes contra nossas esposas, e agora nós as amamos, exercemos a autoridade como Cristo exerce sobre a igreja, que nós éramos rebeldes contra os nossos esposos, e agora, Senhor, nós somos submissas ao nosso marido, respeitamos nosso marido, honramos nossos pais, trabalhamos como para Ti e não aos homens, Senhor, e onde estivermos, Senhor, possamos resplandecer a Tua luz, para que o mundo creia que Tu foi enviado, que a Tua luz resplandeça diante dos homens, que as Tuas boas obras sejam vistas a partir de nós, que o Teu Evangelho seja anunciado, Senhor, que as almas sejam salvas, e que o Senhor receba os frutos do Teu penoso trabalho, Senhor, do penoso trabalho da Tua alma, e que as nossas vidas sejam para a Tua glória, seja onde nós estivermos, e que, Senhor, o Senhor transforme o nosso entendimento, para que nós não sejamos religiosos, uma casca morta, que não produz nada, Senhor, mas que a Tua vida resplandeça de nós, para a Tua glória. Transforma as nossas vidas, Senhor, só Tu podes fazer isso, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, e nós cremos, Senhor, que Tu é capaz de fazer. Ajuda-nos, Senhor, a revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a tirar tudo que é da carne do caminho, Senhor, a andarmos no Espírito e verdadeiramente não satisfazermos as concupiscências da carne, Senhor. Senhor, ajuda-nos a viver nessa liberdade para a qual o Senhor nos libertou, e não nos colocar em jugo de servidão. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti, nós confessamos para nossa vergonha que estamos paralisados há muito tempo, Senhor, mas queremos nos levantar e ter contigo, Senhor, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais em nós, daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. A Ti seja a glória, Senhor, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós.